ti, mais do que tu és, mais a tua paz, mais do teu amor, me esvaziar, me encher de ti, mais a tua essência, quero fluir. Nos meus lábios eu possa ter uma canção de adoração, com meu andar glorificar a ti. Não há bem maior que eu possa desejar que o teu querer dentro de mim, pra romper os meus limites e voar, pra te encontrar, estar junto a ti, permanecer, te contemplar. Preciso mais de ti, mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor, te esvaziar, me encher de ti, mais da tua essência, quero fluir. Preciso mais de ti, mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor, me esvaziar, me encher de ti, mais da tua essência, quero fluir. A paz do Senhor, meus irmãos. Falamos aqui da Igreja O Brasil para Cristo de Vila Nova Cruçá. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Fique atento à mensagem, porque Deus vai falar contigo. Eu tenho plena certeza que você que está aí no conforto do seu lar, gostaria muito de estar aqui, presente na igreja, para estar escutando e ouvindo a voz do Senhor. Mas aí de dentro da sua casa, você vai ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vai tocar em seu coração e vai criar raiz. E vai fazer com que você tenha discernimento de toda a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Antes de estar iniciando a palavra, quero fazer uma oração para você e sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, ao momento que essa palavra for ministrada, Pai, pessoas serão curadas, pessoas serão transformadas. Senhor, fale e não te cales. Usa-me como quiser. Senhor, transforme vidas neste momento, Pai. Senhor, vale mais um dia nos teus átrios, um dia na sua casa, do que 1000 na tenda onde habita a impiedade. Senhor, fale agora em nome do Senhor Jesus e eu te agradeço por essa oportunidade. Aleluia. A palavra que eu quero trazer para os irmãos encontra-se no livro de Levítico, Antigo Testamento, no seu capítulo 6, apenas o versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar e nunca se apagará. Talvez a sua versão esteja: o fogo queimará permanentemente e nunca se apagará. Tem fogo aí?
Tem fogo aí na sua casa? O fogo, ele nunca se apagará. Interessante que o salmista Davi, ao citar o Salmo 27, ele começa dizendo: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? E no finalzinho dos Salmos, ele fala: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa habitar todos os dias no seu templo e contemplar a sua formosura. E mais lá no finalzinho ele fala: ensina-me, Senhor, fortifique o meu coração. Que essa palavra venha a ser uma palavra de ensinamento para a sua vida, que ainda que resta um pouquinho de tempo, você sentará nesse banco e ouvirá a ministração na casa do Senhor. Mas eu tenho algo para te dizer. Talvez você esteja abatido, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja falando agora: eu preciso ir até a casa do Senhor, eu preciso ouvir a palavra do Senhor no seu templo. Mas eu quero te dizer algo: a palavra do Senhor está sendo ministrada, a palavra do Senhor está sendo alcançada, a palavra do Senhor está chegando através das mídias sociais no seu lar. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Mas você tem se esfriado. Talvez você diga: mas evangelista, você não sabe o que eu estou passando. Talvez você esteja vivendo um luto tremendo, um ente querido faleceu. Talvez você esteja passando por uma enfermidade. Talvez você tenha recebido uma notícia que um ente querido seu esteja acometido de uma doença incurável. Mas eu venho te dizer: tem aqui o médico dos médicos, o Deus que tudo pode. Ele cura, Ele sara, Ele transforma e Ele consola. Se você está precisando dEle, Ele está aí na sua casa agora. Então creia no Senhor Jesus, porque Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Ele foi o sacrifício perfeito. Você não precisa acender vela, você não precisa subir altar de joelho, porque o sacrifício, ele foi perfeito na cruz do Calvário. Então louve ao Senhor, alegre-se na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Só que você anda desanimado. Você diz em seu interior: eu preciso ir na casa do Senhor, eu preciso ir na casa do Senhor. Eu tenho algo para te dizer, que a Bíblia nos diz que você é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Vou repetir: ou não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Essa palavra não é minha, essa palavra está aqui na Bíblia Sagrada. O interessante é que no livro de Levítico, Deus ordena a Moisés, a Arão e aos seus filhos fazerem ofertas. O livro de Levítico é um livro de leis que fala exclusivamente das ofertas, as ofertas de cereais, as ofertas de animais, as ofertas de expiação de pecado. Anteriormente, no Antigo Testamento, para eliminar um pecado circunstancial de alguma pessoa, era colocado a mão sobre o indivíduo e uma mão no animal, e ali fazia-se o sacrifício, e através da expiação do sangue daquele animal, a iniquidade, o pecado daquela pessoa era levado. Mas hoje não. Hoje você não precisa fazer sacrifício. O sacrifício já foi feito há mais de 2000 anos atrás, pelo nosso Senhor Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Mas talvez você tenha pensado: é fácil falar, porque você não está passando o que eu estou passando. Você quer metade das minhas lutas? Todos nós temos luta. A minha luta, ela é minha. A sua luta, ela é sua. Mas uma coisa é certa: não deixe que o fogo de Deus, ele apague no seu interior. Só que você não tem orado mais, você não tem jejuado mais, você não tem louvado ao Senhor como anteriormente, você não tem joelho mais no chão.
Você não tem lido, examinado as Escrituras? E muitas vezes nós atribuímos isso à igreja. A igreja não está aberta, então eu não vou orar. A igreja não está aberta, então eu não vou tocar, eu não vou louvar, eu não vou engrandecer o nome santo do Senhor. Mas uma coisa é certa: o fogo não pode se apagar. E nesse versículo do capítulo 13, Deus ordena que o fogo permaneça continuamente. Eles iam de manhã, retiravam as cinzas e colocavam lenha para que o fogo não se apagasse. Eu vou repetir: eles iam na parte da manhã, retiravam as cinzas e colocavam a lenha para que o fogo não se apagasse. Você quer que o fogo não se apague no seu coração? Então se abasteça da lenha do Senhor. Examine as Escrituras. Você tem orado? Você tem louvado? Você tem lido a palavra do Senhor? Não use o fechamento das igrejas como desculpa para o seu desânimo. Não use o fechamento das igrejas para o seu abatimento. O salmista Davi: fortifica o meu coração, Senhor. Ensina-me, Pai. Desperte para o novo tempo. A partir dessa mensagem você vai orar como nunca orou. A partir dessa mensagem você vai entrar dentro do seu quarto e falar com Jesus numa intimidade que Ele está te aguardando. Deus observa e esquadrinha os nossos corações. Talvez você fale assim: eu não consigo nem orar. Não tem problema, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus que habita em nós, Ele ora por nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez você entre dentro do seu quarto nessa noite e não consiga apenas falar uma palavra, Senhor, e as suas outras palavras sejam apenas lágrimas, mas Deus, Ele entende cada lágrima que você está derramando. Louvado seja Deus. Mas o fogo não pode se apagar. Ao decorrer da Bíblia toda, profetas do Senhor que foram chamados, em um determinado momento eles se desanimaram. Aconteceu com todos, até mesmo com Moisés, que acabamos de falar o nome dele. Senhor, eu não sei nem falar, mas foi ele que Deus escolheu. E junto com a congregação, ele conseguiu tirar o povo do Egito. Jeremias também, em um determinado momento, chegou a falar: Senhor, eu sou apenas uma criança. E Deus falou para ele: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te enviares você falarás contra reis, contra as potestades, não me importa quem se levantar contra ti. Eu tenho uma palavra: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor dos Exércitos. Gideão, um dos libertadores de Israel na época dos juízes, ele estava ali sentado embaixo de um carvalho e o anjo do Senhor apareceu para ele e ele falou: mas eu sou o menor da casa do meu pai. E ele estava ali malhando o trigo no lagar e o anjo apareceu para ele e falou: vai nessa tua força, varão valoroso. E deu uma palavra de ânimo para a vida dele. E ele reconstruiu o altar do Senhor. O próprio profeta Isaías, o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo, em Isaías 6, ele mesmo diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre eles, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, clamavam: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as colunas se moviam, e a casa se enchia de fumaça, e ele falava: ai de mim, com toda a minha iniquidade
Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando veio um serafim que tirou uma brasa do altar com uma tenaz e tocou nos seus lábios, e limpou toda a sua iniquidade. E Deus falou assim: quem enviarei? Ele diz: envia-me a mim. Todos em um determinado momento passaram um momento de crise, mas sempre teve uma palavra de Deus, ou de um anjo do Senhor, ou de um profeta do Senhor de ânimo, e hoje não vai ser diferente. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: ânimo, levanta-te, cinge os teus lombos, eis que Deus pega você pela mão direita, para bater as nações diante da tua face, e nenhuma porta fechará. Porque Ele quebra as portas de ferro, Ele quebra os ferrolhos de bronze, Ele te chama pelo teu nome, Ele que fez o mar, Ele que fez a terra, Ele que criou a paz, Ele que criou tudo. Para Ele, por Ele são todas as coisas, aleluia. Então levanta-te, pare de ficar acomodado, o fogo jamais apagará, ele continuará ardentemente. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem azeite aí? Tem azeite aí na sua casa? Tem lenha? Tem vaso? Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Deus tem essa palavra poderosa para a sua vida, uma palavra de ânimo. Você pode estar abatido, mas não desanimados. O apóstolo Paulo falava. Glórias a Deus. Tem uma passagem em Lucas, após a ressurreição de Cristo. Cristo ele já havia sido crucificado, e tinha dois homens, eu acredito que um fazia parte dos discípulos de Jesus. A Bíblia fala de nome de um que é Cleópas. Ele estava indo para uma cidade, e ali apareceu um homem, apareceu o Senhor na frente deles, mas a Bíblia fala que ele estava com os olhos supostamente fechados, e não identificaram o Senhor Jesus. E eles estavam andando, e o Senhor Jesus falou assim: por que estáis tristes? Por que estáis desanimados? E eles continuaram falando, não sabe que o rei foi crucificado e morto. Ele tem uma palavra poderosa, mas o mais interessante é que você lendo toda essa passagem, no finalzinho dela, a Bíblia fala que foi-lhe aberto os olhos e o Senhor desapareceu. Mas ele fala algo muito interessante, que é pouco percebido. Ele olha um para o outro e fala assim: realmente é o Senhor, porque ardeu em fogo o nosso coração. O seu coração está ardendo em fogo nesse momento? Aleluia! Nunca pare de crer naquele que tudo pode. Ele é o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, e o fogo jamais se apagará em nome do Senhor Jesus. O fogo arderá continuamente. O Espírito de Deus que habita em vós. Não cantamos, não proferimos com os nossos lábios: Espírito, Espírito, que desce como fogo? E aí dentro do seu lar, você tem louvado ao Senhor? Você tem orado? Continue, levante-se, nunca pare de lutar. A peleja ela é grande, mas Deus está contigo. Não temas, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. O inimigo não tem poder pela sua vida. As flechas malignas não te alcançarão. Por uma porta ele entrará, mas por 7 ele sairá. Porque ele diz que nenhuma arma contra ti prosperará em nome do Senhor Jesus. Aleluia!
o fogo arderá continuamente. Você pode aí dentro do seu lar sentir a presença do Senhor, você pode aí dentro do seu lar glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, você pode aí dentro do seu lar quebrar todos os protocolos e se derramar em lágrimas perante ao Senhor. Aleluia! Creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus. O fogo jamais se apagará. E o interessante é que as cinzas, elas eram retiradas e eram colocados mais lenha. Sabe o que eu entendo aqui de lenha? Alimento, palavra, oração. Não tem aquele louvor? Oração é alimento. Então ore, jejue, joelho no chão. Essas são as armas do crente. Em meio a crises que nós estamos passando, em meio a toda essa tribulação, não deixe a chama se apagar. Jesus está voltando. A Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas em nome do Senhor Jesus, a sua chama não vai apagar, porque quando a noiva retornar, o seu azeite vai estar aceso, cheio de azeite e aceso. Aleluia, glórias a Deus. Tem azeite aí na sua casa? Hã, varão? Tem azeite aí, irmã? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Essas cinzas que são retiradas, o que eu identifico aqui dessas cinzas? Que o Espírito Santo falou do meu coração sobre essas cinzas. Essas cinzas eram retiradas e ela colocada mais lenha e o fogo voltava continuamente a não se apagar. Tira essas cinzas. Sabe o que eu aprendo aqui dessas cinzas? O orgulho, a soberba, o pecado, a prepotência, os olhos altíssimos, tudo isso, a inveja, as contendas. Mas aqui na Igreja do Brasil para Cristo não tem contenda de irmão contra irmão. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Todas essas cinzas, ó, joga fora. Deve ter churrasqueiro aqui ouvindo a palavra do Senhor. Quando você vai colocar brasa, você tira aquela cinza e coloca mais brasa, para que o fogo continue aceso. Não é assim? Então tire todas essas cinzas, todas essas mágoas e se alimente da palavra do Senhor. Aí você deve estar se perguntando, mas sempre tem aquele irmão, ou até mesmo de dentro do seu lar, que a gente até costuma a falar, um balde de água fria. Você está cheio de fogo e alguém joga água aí para apagar o fogo. Não é assim? Mas com você não vai ser desse jeito não. Você vai mentalizar na sua mente que aquele balde ali de água é gasolina. Porque na hora que ela jogar, a sua chama vai acender. Aleluia! E você vai glorificar o nome santo do Senhor. E aquela afronta que você está sofrendo vai servir de combustível para o seu objetivo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Essa água que estão te jogando, ela vai servir de combustível para que o seu fogo acenda mais, para que ele fique permanentemente, todos os dias. Veja bem, o fogo irá permanecer todos os dias, não apenas quando voltar abrimos a porta do templo, mas aí dentro do seu lar, o fogo ele vai arder continuamente. Eu creio em nome do Senhor Jesus, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida, uma palavra breve, mas que ela venha como um dardo acertar o seu coração e criar raiz, e que você faça dessa palavra uma instrução para a sua vida. Desde já eu agradeço os cooperadores dessa obra por essa oportunidade, e
Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vou estar fazendo uma oração e que você fique essa palavra para a sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que a sua palavra alcance vida, transforme e que faça resplandecer toda a benignidade e a bondade nos seus servos, nos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu lhe agradeço por essa palavra, aleluia, e glorifico o teu santo nome. E a paz do Senhor para todos os meus irmãos.